A paz de Yahshua, louvado seja o nome do Pai, o Criador dos céus e da terra. Continuando o livro de Enoque, a rebelião das estrelas é um lembrete das consequências da desobediência. Uriel me mostrou como o ano está dividido em estações. Vi como as estações mudam com o movimento do sol, da lua e das estrelas. Ele me disse: o ano tem 364 dias, divididos em 4 estações. Cada estação tem a sua duração exata. Tudo isso foi estabelecido pelo Criador, para que os homens vivam em harmonia com a criação. Nas visões de Enoque, as luminárias do céu não apenas cumprem um propósito funcional, mas também são testemunhas do juízo divino. No dia do juízo, o sol, a lua e as estrelas darão testemunho contra os ímpios, mostrando como eles obedeceram ao Altíssimo, enquanto que os homens desobedeceram. O Senhor dos Espíritos me falou e disse: Enoque, escreva todas essas coisas e ensine às gerações futuras, que os homens aprendam com as luminárias a obedecer meus caminhos, pois elas seguem os meus mandamentos com fidelidade, enquanto que os homens se desviaram. O Altíssimo me advertiu que nos últimos dias muitos homens corromperiam o conhecimento do sol, da lua e das estrelas. Eles mudariam os tempos e as estações e se afastariam da verdade, mas os justos permanecerão firmes. Eles serão guiados pela luz do Senhor e não serão enganados pelos ímpios. Assim concluiu o livro das luminárias, uma revelação dada a Enoque, para que as gerações futuras compreendam a obediência do cosmos e a importância de caminhar em justiça. A ordem do sol, da lua e das estrelas é um testemunho constante da grandeza e da autoridade do Altíssimo, e uma advertência para aqueles que desobedecem seus caminhos. Bendito seja o Senhor dos Espíritos, que criou o céu e a terra com sabedoria e perfeição. Que os homens aprendam com as luminárias e glorifiquem seu nome para sempre. 4ª parte, o livro astrônomico, ou livro das luminárias. Nesta sessão, Enoque relata 2 visões importantes que lhe foram reveladas. A primeira centra-se no dilúvio que virá sobre a terra como juízo pela corrupção dos homens. A segunda é uma visão simbólica que descreve a história da humanidade desde Adão até o juízo final, utilizando animais como representações de diferentes grupos e eventos. A primeira visão, o dilúvio. Eu, Enoque, estava em minha casa descansando quando tive
uma visão na qual o céu desabava e caía sobre a terra. Vi como a terra era engolida pelas águas e tudo o que estava sobre ela era destruído. Estremecia ao ver isso e clamei ao Senhor dos Espíritos: ó Senhor, o que é isso que estou vendo? Será toda a criação destruída? O que será do justo naquele dia? Então o Altíssimo me respondeu: Enoque, esta visão é sobre o juízo que virá sobre a terra por causa da maldade dos homens. Enviarei um grande dilúvio para purificar a criação. No entanto, preservarei o justo. Você deve admitir a sua família, e dentre eles levantarei um homem que será meu servo. Ele construirá uma arca e nela se salvarão ele e os que estiverem com ele. Senti-me aliviado ao ouvir isso, pois soube que os justos não seriam esquecidos no meio do juízo. Irmãos, a palavra de alma é bem clara quando diz que melhor obedecer do que sacrificar. Nós vemos os grandes luminares como o sol e a lua e as estrelas seguirem os mandamentos do Criador, mas por outro lado, os homens deixando a desejar, indo por caminhos terríveis, fazendo coisas terríveis, envergonhando o Criador nos seus comportamentos e atitudes pecaminosas. Mas, por outro lado, vemos que o Criador tem prometido aos justos que eles serão abençoados, desfrutarão do paraíso, estarão seguros, em paz, e poderão descansar, pois nós temos visto nos dias de hoje se cumprindo a palavra do Pai quando diz que neste mundo não teríamos sossego, estaríamos em aflições, uma atrás da outra. Mas por outro lado, ele diz que ele livraria os justos de todas as aflições e manteria o justo na presença dele, abastecido com a força dele, a sabedoria
o entendimento para que o homem fizesse a sua vontade. E a vontade do Criador é que nós amemos Ele sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Por isso, não temos que ser pedra de tropeço para ninguém tropeçar no caminho. Temos que estar pronto para estender as mãos aos que estão fragilizados, sem esperança, mergulhado em seus problemas. Mas a palavra do Criador está em nós. Ela é a verdade. E com esta palavra, nós temos que libertar as pessoas dos seus medos, vícios, enfermidades, para que o Criador seja glorificado. E ao dos espíritos, Ele é o Senhor que tem nos criado com muito amor. Por isso, Ele tem dito, assim como disse para Adão e Eva, hoje Ele diz para nós estarmos na presença dEle, fazendo exclusivamente a vontade dEle, para a glória dEle, porque fomos chamados para testemunhar a grandeza dEle, porque Ele é o poderoso. Tudo lhe pertence, mas para aqueles que desviar dos seus mandamentos, eles serão castigados e no juízo pagarão grandemente os seus pecados, pois precisamos entender a palavra que diz: tudo que o homem semear também colherá. Mas tem outra palavra que diz que todos têm que se arrepender rapidamente dos seus pecados para viver o perdão do Senhor dos Espíritos. Porque se temos que adorar ao Criador dos céus e da terra, é através do nosso espírito, pois estará conectado ao Espírito do Criador. E ao dos exércitos é o nosso Pai, que tem
o prazer de abençoar os seus filhos de verdade. Mas ele tem dito que enviou o Salvador para os nossos espíritos. Precisamos manter-se nessa alegria de sentir-se guardado, protegido até o fim. Mas para os ímpios que têm rejeitado os homens que amam o pecado, eles sofrerão a punição quando forem julgados pelo Filho do Homem, como também serão os reis e poderosos. Todos estarão diante do trono do Filho do Homem, e aqueles que não têm parte com o Senhor dos Espíritos, esses receberão a sentença do Filho do Homem ao dizer: malditos, eu não vos conheço, apartai de mim, todos vós que praticaste o pecado e recusaste a salvação para os vossos espíritos. Mas para os justos, o Filho do Homem dirá: vinde, benditos do meu Pai, entrai na morada que já está preparada para vós. E todos ali cantarão o hino da vitória, juntamente com o Filho do Homem, louvarão seu nome, agradecerão o amor do Senhor dos Espíritos, que mandou a salvação para livrar os espíritos dos justos, e para todo sempre estaremos na glória eterna, e ao Pai glorificaremos, e ao Filho do Homem glorificaremos, pois tem trazido salvação para os nossos espíritos. Portanto, vale a pena se esforçar, vale a pena obedecer a Yahweh, Criador dos céus e da terra, o Senhor dos Espíritos, o Altíssimo Glorioso. Porque aquele que anda na presença de Yahweh, esse será chamado para se apresentar ao Filho do Homem e lá receber o galardão eterno. Portanto, vale a pena. Não olheis para os rebeldes, os que
tem entrado para o caminho largo, onde vale tudo, e o inimigo tem cegado o entendimento dessas pessoas, de modo que elas não acreditam que no juízo receberão julgamento das obras que elas estão praticando. Por isso, devemos amar o próximo, passando a verdade, mostrando que, ao abraçar a salvação, terá a garantia da vida eterna. A palavra diz que os justos terão direito à árvore da vida, comerão dos seus frutos para a vida eterna. O momento é chegar, temos que estar atentos a tão grande salvação que o Criador tem trazido para nós. Louvemos o nome do Criador. Bem, dizemos ao Filho do Homem que tem passado pela cruz e depois da morte foi ressuscitado, está à direita do Criador, aguardando o dia de voltar para receber a nuvem, os filhos da luz, ou seja, os que andam na presença do Senhor dos Espíritos, andam na luz. E o sangue do Filho do Homem que foi derramado na cruz purifica de todo o pecado. A hora é agora. Vamos se firmar cada vez mais nas promessas que o Senhor dos Espíritos tem passado para nós. Como diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que vencer vai ter o seu nome mudado, vai sentar no trono de vencedor e muito mais vai ter, porque a palavra é clara: foste fiel no pouco e sobre o muito, os justos serão colocados. Cantaremos o hino da vitória, porque entregamos os nossos espíritos para serem guiados pelo Senhor dos Espíritos. E depois está diante do juiz